Olá! Nossa EP é composta pela Giovanna Ranieri, pela Júlia Pinheiro e pela Luísa Grande. E tem por título As Dimensões do Ser Humano, a interface entre a psicologia, a ética e a religiosidade. Vamos falar sobre os limites éticos da atuação psicológica em relação à religiosidade e como o psicólogo deve lidar com essa visão na prática profissional. A religiosidade e a espiritualidade fazem parte da experiência humana e podem influenciar valores, comportamentos e formas de enfrentar dificuldades. Porém, dentro da psicologia, existe um princípio essencial. O atendimento deve acontecer de forma ética, científica e respeitosa, sem imposição de crenças pessoais. Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, este deve atuar promovendo dignidade, liberdade e respeito à diversidade humana. Isso significa que deve saber a diferença entre crenças pessoais e benefício real para o cliente. Nessa ótica, o artigo Psicologia e Religião, um diálogo entre ciência e transcendência, reforça que a atuação psicológica deve estar fundamentada em princípios científicos, éticos e na laicidade da profissão. Embora a religiosidade e a espiritualidade possam ser aspectos importantes da experiência subjetiva do indivíduo e, portanto, mereçam ser acolhidas e compreendidas no contexto clínico, o psicólogo não deve assumir o papel de líder religioso nem utilizar suas crenças pessoais como um instrumento de intervenção. Nesse sentido, os limites éticos da atuação profissional consistem em reconhecer a relevância das questões religiosas para a constituição psíquica do sujeito, sem ultrapassar a fronteira entre a escuta qualificada e a influência ideológica, garantindo respeito à autonomia, à liberdade de crença e aos direitos do cliente. Assim, o limite ético está justamente em diferenciar o acolhimento da influência. A atuação do psicólogo deve ser neutra e acolhedora. Isso não significa ignorar a religiosidade do paciente, mas sim como compreendê-la como parte de sua história, de sua identidade e interpretação de mundo. Então, quando o paciente traz questões de suas crenças, o objetivo do psicólogo é escutar sem julgamento e entender como essas crenças afetam o seu processo psicológico, suas relações. Então, a religiosidade, ela tem uma importância para a subjetividade porque ela faz parte de como as pessoas vão enxergar a vida e como elas vão enxergar o mundo. Além dela influenciar tanto os valores e as crenças, ela também está relacionada à cultura que a pessoa se encontra, à identidade e à busca de sentido diante das experiências da vida. As diferentes religiões que a gente encontra, elas podem ser entendidas como diferentes maneiras de expressão humana. Então, refletindo modos diversos de interpretar a realidade, de construir esse significado e se relacionar com o mundo. Dessa maneira, pode ter uma visão muito mais ampla sobre aquele indivíduo a partir de sua religiosidade. Então, concluindo tudo isso, a religiosidade ela pode ter um papel importante nessa subjetividade, justamente porque ela influencia a identidade, os valores e essa maneira de como a pessoa vai interpretar as suas próprias experiências. Por isso é fundamental que o psicólogo saiba compreender essa dimensão com respeito às diferentes crenças, sem deixar que suas convicções interfiram no atendimento. Assim, é possível oferecer uma escuta muito mais ampla e considerar o indivíduo em toda a sua complexidade e de sua experiência.